A gente segue nessa cobertura especial na Jovem Pan News. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar justamente a finalização do almoço com a participação do presidente Donald Trump. E agora, como bem disse o Evandro e o Fabrício Naitsky, ele segue o presidente norte-americano e o vice J.D. Vance e também todos os convidados para a revista de tropas militares. Mas isso é bem ao lado do Capitólio, na parte de fora. Enfim, logo em seguida, esse procedimento, esse rito, né, a revista das tropas militares, aí ele participa desse desfile presidencial, vai até a Casa Branca e terá ali a assinatura de alguns documentos, inclusive no Salão Oval na Casa Branca. E também é importante a gente lembrar que à noite, 3 festas, né, 3 bailes oficiais com a participação do presidente e seus convidados especiais, possivelmente novos discursos ou pelo menos algumas mensagens que serão transmitidas pelo novo presidente dos Estados Unidos. Enfim, nessa cobertura especial aqui em Os Pingos nos Is também, todas as análises sobre a posse de Donald Trump, quais recados foram dados no dia de hoje, hein? As perspectivas para esse novo mandato e uma ampla análise sobre as medidas tomadas já no primeiro dia de administração do 47º presidente dos Estados Unidos. Segundo e o último mandato de Donald Trump. Seguimos com as imagens ao vivo, finalização do almoço, inclusive a saída das autoridades, passou agora o caçula de Donald Trump, o filho de Donald Trump, também várias lideranças, vários políticos norte-americanos, tanto democratas quanto republicanos, geração TV norte-americana e cobertura especial aqui da Jovem Pan News. Está aí o filho do presidente Donald Trump Jr., que agora adotou o visual com barba, também deixando esse salão onde aconteceu o almoço com o presidente norte-americano. Bem, enquanto a gente aguarda esse próximo ritual, esse próximo evento, a revista das tropas militares que acontece na frente leste do Capitólio, a gente vai trazer as informações porque ele se tornou, como eu bem disse, 47º presidente dos Estados Unidos e logo no início do discurso, o republicano prometeu uma era de ouro para o país. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. A partir desse momento, o declínio da América acabou. As nossas liberdades e o destino glorioso da nossa nação não serão mais negados e restauraremos imediatamente a integridade e a lealdade do governo dos Estados Unidos. Relembrando do atentado que sofreu Trump, ele reforçou sua crença e fidelidade a Deus e disse cumprir um propósito. Acompanhe. A jornada para recuperar nossa república não foi fácil, isso posso garantir. Aqueles que desejam impedir nossa causa tentaram tirar minha liberdade e, na verdade, tirar minha vida. Há apenas alguns meses, em um belo campo na Pensilvânia, a bala de um assassino atravessou a minha orelha. Mas então eu senti, e acredito ainda mais agora, que minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Pois é, vamos chamar os nossos comentaristas. A gente vai alternando as informações ao vivo dos Estados Unidos com muita análise aqui em Os Pingos nos Is. Roberto Mota já posicionado no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Um dia especial, repleto de cerimônias, ritos, discursos, um momento em que se renova a esperança da população norte-americana, mas queria que você trouxesse sua rápida análise sobre esse discurso inaugural, discurso de posse de Donald Trump. Tem o potencial de unir a América, esse discurso, Mota? Tem mais, Caniato. Esse discurso tem o potencial de mudar a face do mundo. Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Foi uma cerimônia linda. Trump estava muito sério, a sua esposa, Melania, estava muito elegante, com um chapéu que cobria a maior parte do seu rosto. Há quem diga que aquele chapéu que cobria o olhar dela era uma forma de protesto contra a perseguição que ela e Trump sofreram nas mãos do Departamento de Justiça de Joe Biden, o que incluiu uma operação de busca e apreensão
na residência deles, em Mar-a-Lago. J.D. Vance, o vice-presidente, estava sorridente, num contraste com Trump. Tinha muita gente importante lá. Clinton estava lá, Obama, Bush, todos os czares da tecnologia. Zuckerberg, do Facebook, Instagram e WhatsApp, estava lá. Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple, Sundar Pichai, do Google. Estava todo mundo lá para prestar homenagem ao homem que promete mudar a face da América e do planeta. Pois é, Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Cobertura especial da posse de Donald Trump. Fez um discurso forte, né? Firme, sempre destacando a reconstrução da América, o resgate do protagonismo dos Estados Unidos. Enfim, ele disse com todas as letras, é o início da era de ouro aqui da América. Suas análises, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus companheiros de bancada. E boa noite à nossa querida audiência. O discurso de Trump não trouxe nada muito de novidade, tudo que Trump já vinha dizendo há muito tempo. Tem algo fundamentalmente importante para os Estados Unidos e para o mundo. Primeiro, a capacidade que Trump disse de focar em mérito e não em gênero. A capacidade de reformar o Estado americano com o seu novo departamento sobre a liderança de Elon Musk. Cortar gastos, reduzir impostos, desburocratizar, descentralizar o poder. Isso é música para os ouvidos de qualquer liberal em qualquer parte do mundo. Por outro lado, também houve falas preocupantes, principalmente na política externa. A questão de como ele vai se comportar perante o Panamá, a Groenlândia, a incerteza em relação aos seus aliados fiéis de sempre, que é a comunidade europeia, e principalmente o seu recado protecionista, o aumento de tarifas. Aumento de tarifas, medidas protecionistas podem enriquecer momentaneamente os Estados Unidos, mas isso ajuda a roubar competitividade e prejudica enormemente o comércio internacional. A última vez que os Estados Unidos se engajou em aumentar as tarifas de maneira unilateral, que foi em 1930 com o Smoot-Hawley Act, o que aconteceu foi uma verdadeira crise na economia mundial. Caiu 2/3 do comércio mundial e isso acabou levando um mundo com mais inflação, mais radicalismo político e eleição de líderes totalitários, tanto na Itália, como na Alemanha, como em Portugal e como na Espanha. Portanto, não é uma boa memória este ímpeto populista. Tá certo. A gente segue trazendo as análises sobre os principais pontos do discurso de posse de Donald Trump. Tem muitos ingredientes, muitos recados que foram emitidos pelo novo presidente dos Estados Unidos, mas eu quero chamar a atenção, as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio também, pelas plataformas digitais e pela TV por assinatura, são imagens ao vivo da revista das tropas militares. Isso fica na saída frente leste do Capitólio. São muitos militares perfilados, com a roupa de gala, todos utilizando luvas, e é um procedimento já muito tradicional nas posses dos presidentes norte-americanos. E antes de acontecer o desfile do presidente, quando ele sai do Capitólio e se dirige para a Casa Branca, tem justamente esse ritual que precisa acontecer. Isso é muito tradicional em todas as posses dos presidentes norte-americanos, a revista de tropas militares na saída do Capitólio. A gente pode observar, inclusive, uma ampla cobertura da TV norte-americana, onde os representantes das forças ficam posicionados com os seus representantes, fazendo a apresentação para o presidente e também para o vice. Então, Donald Trump e J.D. Vance acompanhando justamente esse momento, a revista das tropas das forças militares dos Estados Unidos. E é um momento emocionante, um momento bonito, inclusive, quando a gente observa as forças militares se apresentando ao novo líder, o novo comandante do país, Donald Trump, na saída do Capitólio. Na sequência, inclusive, da revista das tropas militares, haverá um desfile
presidencial, presidente, a esposa, a primeira-dama, também o vice e a esposa, irão até a Casa Branca. Donald Trump, inclusive, deve assinar os primeiros documentos na sala oval da Casa Branca. Aí, imagens ao vivo, aí os representantes da Marinha norte-americana, também do Exército, Aeronáutica, todos os militares representando as forças militares. Bem, a gente segue acompanhando, daqui a pouco a gente vai trazer as imagens ao vivo do desfile presidencial. Deixa eu chamar o nosso comentarista convidado, Sérgio Zagarino, também com a gente nessa cobertura especial. Zagarino, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Claro que a gente tem trazido as principais reflexões, análises sobre o discurso de Donald Trump e também as perspectivas para o 47º presidente norte-americano em sua segunda gestão, seu segundo mandato. Seu destaque inicial, seja bem-vindo. Boa noite a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, principalmente nesse dia tão importante para a história da humanidade. Acredito que é um feito gigantesco da história recente, essa eleição para o segundo mandato de Donald Trump. Afinal de contas, diante do discurso de Donald Trump, podemos dizer assim, um mundo bem agitado de agora em diante, com medidas populistas ou não, como definiu muito bem apontado o Dávila, mas, com certeza, medidas que são um reflexo do fato de que foi o que o levou a ser eleito. Medidas enérgicas, medidas que, sem sombra de dúvidas, recolocam os Estados Unidos como, primeiramente, no que tudo indica no discurso, o protagonista, mais uma vez, aí do cenário mundial. Não só em termos de economia, mas também em termos de geopolítica, em termos de protagonismo, até mesmo em eventuais conflitos, como nós já vimos que aconteceu antes mesmo de sua posse. Então, estou muito orgulhoso de poder participar com vocês desse programa tão especial, nessa data tão especial também. Posse do novo presidente dos Estados Unidos e mais um ritual nessa longa agenda Trump e a revista das tropas. E claro que a gente precisa também trazer as análises sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, a maneira como o país se coloca diante dos conflitos que acontecem ao redor do globo, mas também algumas sinalizações de Donald Trump, que chegou a criticar a gestão anterior, a gestão de Joe Biden, e os muitos repasses de bilhões de dólares para países que estão em guerra, e ele reforçando aquela ideia de American First, América em primeiro lugar, sinalizando que poderia tirar o pé do acelerador em relação a esses apoios financeiros que foram dados para países em guerra, especialmente Ucrânia e Israel. Mota, enquanto a gente acompanha esse ritual da revista das tropas para o novo presidente norte-americano, o que a gente pode trazer e refletir sobre a maneira como os Estados Unidos, que historicamente são conhecidos como a polícia do mundo, o que a gente pode esperar na administração de Donald Trump? Algum tipo de mudança nesse sentido? Ele disse, Caniato, a gente pode esperar lei e ordem. Essa foi a promessa dele. Trump disse que a eleição dele era um mandato para reverter de forma completa uma traição horrível que tinha sido feita com o povo americano e para devolver ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e sua liberdade. A mensagem dele foi clara. Ele disse, a partir desse momento, o declínio da América acabou. Você, Dávila, as manifestações de Donald Trump em relação aos conflitos que acontecem ao redor do globo, não mencionou isso com todas as letras no discurso de posse, mas há muitas desconfianças sobre qual é a postura que será adotada por ele em cima justamente desse aspecto destacado pelo Mota. Mas enquanto a gente acompanha esse procedimento da revista das tropas na saída do Capitólio, o que a gente pode considerar sobre a postura dos Estados Unidos a partir de agora, a partir da gestão de Donald Trump, em relação às guerras que acontecem especialmente no Oriente Médio e também no leste europeu? Bom, a questão central é o leste europeu. Por que a Ucrânia é uma questão fundamental no futuro dos Estados Unidos e da parceria dos Estados Unidos com a Europa? Por quê? Se rifar a Ucrânia, ou seja, aceitar a ocupação
do território pelos russos e os termos mais de Moscou do que aqueles da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia claramente quer pertencer à comunidade europeia e à OTAN para se sentir segura. Se esses dois pontos forem descartados, vai passar um sinal muito negativo para o restante da Europa. E certamente as repúblicas bálticas vão começar a morrer de medo, porque eles são os próximos da fila. Então, eu acho que passa um temor muito grande se o fim da guerra terminar com a não presença da Ucrânia na comunidade europeia e na OTAN para se sentir segura. Vai ser muito difícil o Zelensky vender qualquer tipo de paz que não contemple esses dois pontos para a população ucraniana. Pois é, a expectativa em relação às próximas semanas e a maneira como o presidente norte-americano Donald Trump irá se comportar justamente em relação ao conflito no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Zagarino está com a gente também, vai trazer suas reflexões e ponderações sobre o que está por vir quando a gente olha para o papel dos Estados Unidos frente a esses conflitos em curso. Olha, eu acredito que Donald Trump terá papel fundamental para o término dessa guerra, que também aí perdura aí praticamente 2 anos para mais, quando ele já demonstrou de forma muito clara que terá o protagonismo na situação econômica do mundo. E essas guerras, elas afetam a economia, principalmente a economia norte-americana, que é a principal financiadora ali das forças militares, da defesa da Ucrânia. O Dávila, ele colocou um ponto de vista ocidental, e eu concordo, porém, tem que olhar também o outro lado. É aquela história, quando a gente fala que tem que combinar com os russos, nesse caso são os russos de verdade, porque da mesma forma que para o Ocidente, se porventura Donald Trump retirar o financiamento ou então conseguir alinhavar um acordo com o Putin para acabar com essa guerra, dando uma vitória moral para Zelensky, pode ter certeza que isso seria uma forma muito ruim ali para esse eixo que existe no Oriente, que hoje tem a Rússia ao lado da China, toda a composição do BRICS, tomando para si essa partida. Eu acredito que o acordo será muito mais benéfico para Putin, para a Rússia, para de fato conseguir chegar ao término dessa invasão. Vejam, eu também considero uma invasão, uma ilegalidade, porém a solução passará muito mais pela Ucrânia ceder do que pela Rússia ceder e perder ali forças nessa fronteira. Porque se você fizer uma análise geopolítica, a região da Ucrânia, ali da região de Donbass, são pontos estratégicos importantes para garantir a defesa da ordem da Rússia. Eu não acredito que Vladimir Putin irá abrir mão tão facilmente e, ao contrário, eu acredito que o bom relacionamento que Putin tem com Trump, que é recíproco, fará com que esse acordo ele seja posturado de uma forma que a Ucrânia ela se sinta protegida, obviamente, pela União Europeia, mas eu não acredito na entrada dela, por exemplo, na OTAN, para não ferir ali, talvez, Vladimir Putin com a questão da força militar que pode ficar ali na sua vizinhança, podemos dizer assim. Eu acredito que é muito mais fácil um acordo ser positivo para a Rússia e benéfico para a Ucrânia, infelizmente. Enquanto os militares norte-americanos fazem a execução das marchas militares, dos hinos militares, chegada do casal Donald Trump e Melania Trump na saída do Capitólio para fazer a inspeção das tropas militares, os militares posicionados. A gente acompanha ao vivo o posicionamento do presidente e da primeira-dama, ambos orientados pelo chefe do cerimonial, e, naturalmente, as demais lideranças posicionadas e aí os representantes das forças de defesa dos Estados Unidos nesse salão que fica na saída do Capitólio. Vamos acompanhar, inclusive, com o áudio original, com as falas e os ditos dos militares neste momento durante a inspeção das tropas.